Morreu aos 81 anos de idade o ex-prefeito de Criciúma, Altair Guide. Vereadores enviam um ofício ao prefeito Clécio Salvaro pedindo a revogação do decreto que reajustou o IPTU. A Associação Comercial e Industrial de Criciúma apoia a Câmara de Vereadores e pede bom senso no caso do imposto predial e territorial urbano. Economista falou sobre o impacto do aumento do imposto no orçamento da família criciumense. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Divulgado o relatório final do acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki. Pesquisa confirma, brasileiro não poupa dinheiro. E no esporte, jogador formado na base Carvoeiro está empolgado com as oportunidades recebidas pelo técnico Lisca e quer garantir vaga do Tigre. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 23 de janeiro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Faleceu hoje, por volta do meio-dia, o ex-prefeito de Criciúma, Altair Guide. Altair é apontado como um dos maiores prefeitos da história da cidade. Altair Guide completou 81 anos no último dia 14 de janeiro. Prefeito de Criciúma em 2 oportunidades, foi em sua primeira passagem no executivo da cidade que Altair marcou seu nome para a história com a inauguração de obras estruturantes como Paço Municipal, Parque Centenário, Calçadão, o primeiro terminal central, canal auxiliar ao Rio Criciúma, aeroporto e a finalização da Avenida Centenário. Guide já mostrava uma saúde frágil e sua última aparição pública foi na reinauguração do Paço Municipal Marcos Rovares no dia 6 de janeiro. Segundo o boletim médico, Altair não resistiu aos graves problemas renais que vinha sofrendo. Casado com a ex-senadora da República, Sandra Guide, o ex-prefeito ainda era pai do deputado estadual Ricardo Guide e de Andréa Guide. Ele também deixou 2 netos. E como a gente não tinha consciência de como plantar. A figueira não podia ficar na beira da calçada por causa das raízes, né? Ficou aí no meio onde tem esse eucalipto. Nunca houve reconhecimento, eu acho. Botei o nome de Praça Trabalhador porque a mãe do Milton morava aqui do lado, aqui, ó. E nunca vi ninguém nessa praça. Quero que você me dê a mão que eu vou seguir. A Câmara de Vereadores de Criciúma enviou um ofício ao prefeito Clécio Salvaro pedindo que o chefe do Executivo Municipal revogue o decreto que culminou no aumento do IPTU na cidade. A reportagem é de Fernando Choque. A novela mais acompanhada pelos criciumenses nos últimos dias ganhou mais um capítulo. Os vereadores se reuniram na tarde de segunda-feira para redigir um documento solicitando que o prefeito do município, Clécio Salvaro, suspenda o decreto que aumentou o valor do IPTU na cidade. Foi deliberado oficial o município de Criciúma para que suspenda imediatamente o decreto que reenquadrou o padrão construtivo, que foi de lavra exclusiva do Executivo, ou seja, não passou pela Câmara de Vereadores, e se isso não for feito pelo prefeito, que a gente acredita que ele o fará, nós iremos, na quinta-feira, temos horário agendado já no Ministério Público para o aconselhamento jurídico. Os vereadores não são contrários ao reajuste. O problema apontado por eles é a forma que o prefeito conduziu os trâmites para aplicar o novo valor nas faturas. O reenquadramento é necessário, tem que ser feito, a cidade evoluiu muito e há muito tempo não se faz esse reenquadramento, em função do momento difícil que a gente vive, o que a gente está pedindo é que isso seja feito de forma gradual, só isso. Mesmo com a reunião realizada ontem na Câmara, os vereadores seguem em recesso e voltam aos encontros ordinários só em fevereiro. Pela primeira vez, nós aprovamos o ano passado, por unanimidade dos vereadores, a antecipação do recesso.
Anteriormente, a Câmara voltava dia 15 de fevereiro, com a resolução aprovada por todos os vereadores. A partir desse ano legislativo, o nosso retorno às atividades será dia 1º de fevereiro e a nossa primeira sessão ordinária será dia 5. Bom, e se não bastasse a pressão da Câmara de Vereadores, o prefeito Clésio Salvaro também recebeu investidas da Associação Comercial e Industrial de Criciúma. A entidade apoia o movimento do Parlamento criciumense. Um renomado economista da região também falou sobre o impacto no orçamento da família de Criciúma com a majoração do tributo. E a Câmara de Vereadores de Criciúma começa a receber apoio de diversas entidades aqui da cidade, dentre elas a SIC, que teme sofrer com o impacto da cobrança do tributo aqui no município. Nós tomamos conhecimento da nota emitida pela Câmara de Vereadores, de solicitar ao prefeito que suspenda o decreto. Então nós concordamos com a posição da Câmara de Vereadores, ela que realmente é o legislativo, ela que é a casa correta para tomar essas providências. Então nós vamos aguardar qual o posicionamento que vai ter do nosso prefeito, que é uma pessoa inteligente, vem fazendo uma ótima administração. O próprio secretário Gotuso também a gente conhece, uma pessoa que é inteligente, conhece, sabe que realmente o impacto grande na economia de uma hora para outra não é bom para ninguém, Então a gente também tem preocupação de que algumas empresas tiveram assim um aumento. Tem uma empresa inclusive que aumentou de R$20 mil de IPTU para R$90 mil. Então a gente tem medo que também esses valores, assim, a forma como foi feito, ela vem inclusive a fazer com que outras empresas não se instalem no nosso município e, pelo contrário, até deixe o nosso município preocupadas com esses aumentos que não estão programados. A diretoria da associação se reuniu na noite desta segunda-feira e debateu sobre o tema. A conclusão é de que existe sim a necessidade de rever os valores, mas mantendo o diálogo com a sociedade. A carga tributária, ela tem que realmente ser cobrada das pessoas que precisam ser cobradas, A lei da carga, a lei, ela precisa ser aplicada de forma que não venha prejudicar ninguém. Só que a forma de fazer, a forma de aplicar a legislação, ela não pode ser simplesmente assim por um decreto, Ela precisa ser enviado um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, para que a sociedade comece a conhecer quais são realmente os parâmetros que vão ser utilizados para o aumento do IPTU. Então nós tivemos uma inflação de 2,95%, havia uma expectativa da sociedade de que o reajuste seria de 6,95%, já praticamente o dobro da inflação, mas suportável com certeza pela sociedade. E o presidente tem uma sugestão de como realizar esta análise. Todos devem usar o bom senso, a SIC está junto com a sociedade, a SIC tem como missão a defesa do empresariado e da população de Santa Catarina e de Criciúma e da região. Nós queremos, assim, sempre estar ao lado daquilo que é correto. Então, a justiça tributária tem que ser feita, mas de uma forma gradativa e que não tenha esse impacto tão grande neste momento da economia que estamos passando. Com certeza, a população é quem mais sente no bolso esse reajuste. E o grande problema é saber qual a melhor forma de pagar pelo imposto que é obrigatório. Imposto tem que ser pago. O imposto é algo que tem que ser mantido em dia, porque, primeiro, ele é uma obrigação do cidadão, e, em segundo lugar, é porque ele sofre correções bastante violentas. A lei permite que os impostos sejam corrigidos e tenham juros e tudo isso. Então, não se pode deixar para trás, porque ele pode gerar uma dívida ativa no poder público, seja lá o imposto que for, no caso do IPTU na prefeitura, e pode-se perder até o imóvel por conta de dívidas desse tributo. Então é uma obrigação que o cidadão deve ter muito na sua conta, no seu planejamento financeiro. Eu recomendo que seja parcelado. Em Criciúma foi cortado totalmente o incentivo de pagamento à vista. Então o mesmo valor está para pagar à vista ou para parcelar em até 10 vezes. Agora, então, é parcelar em 10 vezes e pagar com mais calma, com mais tranquilidade, não deixar atrasar, porque a partir do momento que acumula uma, duas ou mais parcelas, já começa a ficar difícil no orçamento. Mas uma coisa é certa, no ano que vem o IPTU estará de
de volta. Que tal nos prepararmos para que o susto não seja tão grande? Uma dica é reservar o 13º, que também vem no final de cada ano, né? Reservar uma parte, ou o 13º, para isso no começo de cada ano. Vem o 13º no final do ano, reserva alguma coisa para pagar, principalmente IPTU, que vem no começo de cada ano. A seguir, divulgado o relatório final do acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki. Atenção, você que está à procura de uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Zeladora, faxineira, vendedora, estagiário para departamento financeiro, agente de atendimento, professor de inglês, consultor de vendas de intercâmbio, revendedora de semijoias, representante comercial, recursos humanos, atendente, gerente de lanchonete, programador, operador de caixa para loja de conveniência, auxiliar de almoxarifado, estagiário de direito, cozinheiro, recepcionista, técnico em combustão, inspetor de qualidade, estampador, auxiliar de escritório, supervisor de manutenção mecânica, televendas, assistente de tecnologia da informação, atendente de alimentos e bebidas, costureira, operador de caixa, estagiário para setor de contabilidade, mecânico geral, etiquetador. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, www.asicri.com.br, ou ir diretamente à sede da instituição, Rua Ernesto Bianchini Góes, número 91, bairro Próspera. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, apresentou o relatório final da investigação do acidente que matou 5 pessoas, entre elas o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A conclusão da investigação realizada com a participação de 18 especialistas foi de que não havia condições mínimas meteorológicas de visibilidade e altura para a realização do pouso. O relatório primeiro foi apresentado à família do ministro, do piloto e das outras 3 vítimas. Só depois, a Força Aérea, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, pôde divulgar o conteúdo do documento. O investigador coronel aviador Marcelo Moreno fez um perfil do piloto, apresentou as condições da aeronave, a rota de voo e as condições do tempo. O investigador apresentou também alguns elementos que foram determinantes para a conclusão do relatório. Foram utilizados dados meteorológicos, imagens de satélites, sons que foram coletados de dentro da cabine, além de avisos que são emitidos pela própria aeronave. Além disso, foi feita uma entrevista com parentes e amigos do piloto. Piloto este, que era considerado bastante experiente pela aeronáutica. Na última sexta-feira, o acidente completou 1 ano. No avião, além do ministro Teori Zavascki, que era relator da Operação Lava Jato no STF, estavam o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, a massoterapeuta Maíra Lidiane Panas, a mãe dela, Maria Hilda Panas, e o piloto Osmar Rodrigues. O avião decolou do Campo de Marte em São Paulo com destino a Paraty, no Rio de Janeiro. Chovia forte na hora do pouso e o piloto chegou a arremeter e tentar o pouso pela 2ª vez, quando a aeronave caiu no mar. O CENIPA concluiu que a visibilidade em Paraty era menor do que a recomendada para uma tentativa de pouso na pista da cidade na tarde do acidente e que o piloto, mesmo assim, insistiu em pousar. Portanto, naquele momento, não havia as condições mínimas de visibilidade requeridas para a operação de pouso e decolagem no aeródromo Paraty. Não existia. E da mesma forma, o campo visual do piloto estava restrito.
e com poucas referências visuais no solo que pudessem permitir a sua adequada orientação. Além disso, foi apontada a possível ocorrência de ilusões visuais que podem ter desorientado o piloto. Se deslocando à frente, com visibilidade reduzida de 1.500 metros, até o momento que ele, não enxergando nada mais à frente que pudesse reconhecer o aeródromo, decidiu realizar uma arremetida com curva à direita. A partir deste momento, o campo visual do piloto não permitiu a ele identificar nenhum tipo de sinal visual externo reconhecido, passando então a sobrevoar uma região de terreno homogêneo, propício à ilusão visual de terreno homogêneo. E como estava em curva, o piloto também com visibilidade restrita estava propício à ilusão vestibular por excesso de gelo. A investigação apontou também que os certificados e manutenção da aeronave estavam em dia. O piloto também estava com sua licença regulamentada e não foram encontrados indícios de que houvesse problemas do ponto de vista médico comprometendo seu trabalho. O piloto, com 30 anos de experiência, estava acostumado a ir para Paraty. Talvez isso, segundo o CENIPA, pode ter elevado sua autoconfiança. Os investigadores esclareceram que o trabalho do CENIPA propõe a prevenção de eventuais novos acidentes. Para isso, levanta as prováveis causas da queda da aeronave. O CENIPA não tem o objetivo de apontar responsáveis nem fazer a investigação criminal. Isso fica a cargo da Polícia Federal. O estudo apontou que em 10 anos, 13 acidentes ocorreram no mesmo local, 6 deles por condições similares ao que matou o ministro Teori Zavascki. A hipótese de sabotagem foi descartada. É importante deixar claro que o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece e prevê que, no caso de indícios de crime ou ato ilícito doloso, que não vão trazer novos ensinamentos para a prevenção de acidentes, o CENIPA, a Autoridade de Investigação Cipaera, interrompe a investigação e comunica à autoridade policial competente, nesse caso a Polícia Federal. Todavia, os elementos de investigação colhidos pela comissão de investigação não sustentaram nenhum indício que levasse a essa interferência ilícita. E isso foi corroborado também com o laudo da Polícia Federal. Portanto, o CENIPA prosseguiu sua investigação sem nenhum indício que sustentasse essa interferência ilícita e estamos nesse momento emitindo o relatório final. A seguir, jogador formado na base Carvoeiro está empolgado com as oportunidades recebidas pelo técnico Lisca e garante que quer ser titular no Tigre. O brasileiro não tem o hábito de guardar dinheiro. A maioria tem o orçamento justo e não sobra mesmo. Mas tem gente, inclusive da chamada classe alta, que não cultivou esse hábito tão comum em países desenvolvidos. Tem o hábito de poupar dinheiro todo mês? Não. Não? E você? Não. Por quê? Qual a dificuldade? Eu sou muito consumista. Eu gasto muito comida, com roupa, não guardo dinheiro de jeito nenhum. As contas fecham elas por elas? É, basicamente isso. Literalmente isso. Já consegui, mas aí eu tive que utilizar o que eu tinha poupado para pagar a conta. Segundo o economista-chefe do SPC Brasil, a culpa de não poupar dinheiro é a falta de disciplina das pessoas. Gastar mais do que ganha é o principal motivo. Bom, a maior parte dos brasileiros não guarda dinheiro, não faz uma reserva financeira. Isso se deve, em primeiro lugar, à falta de priorização da educação financeira na vida do brasileiro. Em segundo lugar, à falta de disciplina. Então é importante que a pessoa faça um planejamento financeiro, entenda como está a sua vida financeira, quais gastos podem ser direcionados para a reserva e se ater a esse planejamento ao longo de todo o período, de forma que esse brasileiro não caia em tentação de gastar esse dinheiro com outra coisa. Uma pesquisa nacional do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que mais da metade dos entrevistados não conseguiu guardar reservas financeiras. Apenas 5% dos poupadores reconhecem reservar a mesma quantia todos os meses.
1/4 poupa apenas o que sobra. Uma dificuldade é você se policiar com aquele dinheiro e ter em mente que aquele dinheiro é algo fixo todo mês que você deve depositar. Isso é difícil. Tenho o hábito de poder casar, né? Então tem que fazer uma poupança, entendeu? Paga a faculdade ainda, ainda sobra um trocado. Me aperto bastante, mas eu consigo fazer minha finança. A pesquisa também mostra que nem mesmo aqueles com renda maior conseguiram guardar dinheiro. Só 3 em cada 10 brasileiros que ganham mais do que 5 salários mínimos conseguiram terminar o ano com sobras de recursos. O que importa não é o quanto você ganha, mas sim a forma como esse brasileiro lida com o dinheiro. Importante destacar que aquelas pessoas que têm um orçamento um pouco mais apertado podem começar guardando um valor um pouco menor. O que é importante é que esse valor seja guardado todos os meses para que um pouco por mês gere um valor considerável. Para aqueles brasileiros que têm uma renda um pouco maior, né, que tem um orçamento um pouco mais organizado, aí o esforço para poupar um pouco mais também é bastante interessante. Para ela, um dos fatores que mais ajuda no compromisso de poupar dinheiro está no planejamento de sonhos e metas pessoais. O lugar é preciso colocar a vida financeira como prioridade. Muita gente passa 40 horas na semana ganhando dinheiro, mas não dedica nem uma hora no final de semana olhando para a forma que gasta aquele dinheiro. Agora o esporte. Carlos Eduardo é mais um dos jogadores do elenco principal do Criciúma, formado nas categorias de base do clube. Empolgado, o jovem lateral direito quer garantir a vaga no time do técnico Lisca e, de quebra, conquistar o campeonato catarinense com a camisa tricolor. Ele chegou sorridente para a coletiva. Pudera. Carlos Eduardo, jogador formado na base Carvoeira, é o novo titular da lateral direita. O atleta espera aproveitar bem a chance para ser o novo dono da famosa lateral direita do Criciúma, por onde já passaram jogadores consagrados como Sarandi, Maicon, Paulo Baier e Ezequiel. Eu estou tentando aproveitar da melhor maneira possível e eu tento provar para mim mesmo que eu tenho que melhorar a cada jogo, e é isso que eu estou trabalhando. O jogador tem um trunfo para agradar ainda mais a torcida e o treinador Lisca. Além de bom ala direito, Carlos Eduardo ainda é um excelente cobrador de faltas. Concorrência para Alex Maranhão, o dono da bola parada do Tigre. Eu acho que eu trabalho para isso, né? Para quando surgir alguma oportunidade eu for feliz ali tentar fazer o gol, mas o Maranhão é um excelente cobrador também. Ele prova isso nos treinamentos e a gente conversa ali. Ele pediu para bater ali naquela primeira ocasião, eu deixei e depois eu falei que agora era a minha oportunidade de bater. O camisa 2 do Tigre está contente, já que a cada jogo o time vem crescendo dentro de campo. E a gente já viu que tivemos uma evolução, tanto fisicamente como também taticamente. O time foi mais... posicionou melhor, eu acho que isso foi bastante importante nesse jogo para nós. Quanto à sequência de jogos neste início de temporada, que vem ocasionando cansaço em alguns atletas que ainda não estão na forma ideal, Carlos foi enfático. Nem pensar em ficar de fora. Ele quer estar em campo na quarta-feira diante da Chapecoense. Eu acho que se fala o jogo mais importante, né, para nós no campeonato, que é contra a Chapecoense, um time que está na Libertadores, e eu acho que ninguém quer ficar fora desse jogo, né? E eu acho que eu tô bem fisicamente, trabalhei forte, por mais que foi uma pré-temporada curta, mas eu tô bem fisicamente. Aliás, jogo que está sendo levado muito a sério pelo grupo tricolor. Apesar de não falarem abertamente sobre a Chape, o adversário é tratado como o mais difícil na competição. Eu acho que a gente vai brigar para ganhar, porque, como tu mesmo falou, é um campeonato curto, uma vitória te deixa lá na frente, como uma derrota pode te prejudicar muito, mas a gente vai trabalhar muito aí para buscar essa vitória. Ótima ocasião para contar com o apoio da torcida, que não tem demonstrado muita confiança na equipe. Eu espero e convido também a todos os torcedores para presentear esse jogo, porque vai ser muito importante, o apoio deles é fundamental para a nossa equipe. Chance de mostrar trabalho e surpreender aqueles que não acreditam no Tigre. Essas coisas que vêm de fora a gente não deixa influenciar aqui dentro, né? A gente tá trabalhando quieto aqui, por mais que falam que a gente não tem condições, a gente vai provar para nós mesmos primeiro que a gente tem condições. Vamos brigar por esse título, sim. Hoje nós vamos rever o Sala de Entrevistas com o teólogo e pastor Wilson Porte Júnior. Uma das sumidades na América Latina em teologia, Porte falou em outubro do ano passado sobre os 500 anos da Reforma Protestante.
No último dia 31 de outubro, o mundo celebrou os 500 anos da Reforma Protestante. O Sala de Entrevistas não iria deixar o assunto passar em branco e convidou um dos maiores teólogos do país para falar sobre o tema. Nesta semana, vamos rever o Sala de Entrevistas com o pastor Wilson Porte Júnior. Se nós pararmos para pensar em tudo que era o cristianismo à época e vemos como Martinho Lutero e tantos outros com ele pretenderam trazer a igreja de volta para aquela igreja que viveu no início do cristianismo, nós vemos que ele só conseguiu começar isso, ele não conseguiu completar isso até hoje não foi completado, a gente poderia dizer, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. A reapresentação do programa será na quinta-feira, também após o Informe Região. Você confere o Sala através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a TV Primavera através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Olá, eu sou o pastor Wilson Porte Júnior. Nessa terça-feira eu vou estar aqui na TV Primavera. E hoje Criciúma está de luto. Com o falecimento do ex-prefeito Altair Guide, a cidade perde um dos ícones políticos de toda a sua história. Altair Guide era apelidado, chamado carinhosamente pelos seus amigos de Galo, porque era bom de briga e brigava pelas coisas da cidade. Foi um prefeito que priorizou a estrutura, construiu o aeroporto, finalizou a Avenida Centenário, foi o autor do calçadão da Praça Nereu Ramos, o primeiro terminal central, também foi obra de Altair Guide e, claro, o moderníssimo Paço Municipal Marcos Rovares. Nos solidarizamos com a família Guide e a cidade, como eu disse, está de luto. Terminamos o Informe Região lamentando profundamente a morte do ex-prefeito. Boa noite.